Falar agora sobre Jeoacás, rei de Israel. Jeoacás, ele era filho e herdeiro de Jeú. Quando Jeú matou Jezabel, matou ali os filhos de Jezabel, ali, os homens pagãos, e eles acabaram destruindo ali a dinastia pagã de Onre, que era pai de Acabe. E nós vemos aqui que esse Jeoacás aqui foi rei de Israel, já que Jeú acaba ascendendo ao trono. Isso aconteceu em 815 a.C. Jeoacás foi nomeado corregente com seu pai idoso. Então, antes de ele ser rei, ele foi corregente de seu pai Jeú, que morreu em 812 a.C. O reinado de Jeoacás durou 15 anos. Então, ele ficou 3 anos como corregente. Durante a primeira parte de seu reinado, a Palestina estava sob o domínio de Arã, da Síria, Azael, rei sírio, e seu filho Ben-Hadad III. Então, quase eles liquidaram os israelitas. Nós vemos que ali a Síria, ela tinha muitas guerras contra os israelitas. E nós vemos ali que eles quase liquidaram. Mas, algumas situações aconteceram. Enquanto os assírios pressionavam cada vez mais os arameus, o domínio deles sobre a Palestina enfraqueceu. Então, eles começaram a querer outras terras. Os assírios começaram a desejar outras terras, as terras dos arameus. E aí, os israelitas ficaram até, vamos dizer assim, mais sossegados, já que as suas forças estavam concentradas em outras. E isso ajudou para que ali naquele momento não fosse invadida pelos assírios, meus irmãos, não sírios, os sírios não fosse invadida por eles, e aí não fosse totalmente destruída. Então nós vemos aqui que esses homens aí, Arã da Síria, que era da Síria, contra os assírios, Síria contra os assírios, não é a mesma coisa. Então nós vemos aqui os assírios indo contra Azael, rei de Arã. Apesar disso, Jeoacás não conseguiu reconstruir seu exército de modo que pudesse ter algum efeito significativo no sentido de deter os invasores assírios. Isso levou à queda definitiva de Israel nas mãos da Assíria alguns anos depois. Então ele não conseguiu, teve muitos embates ali, muitas batalhas contra os assírios, e os assírios, mesmo eles indo contra a Síria, estava lutando contra os israelitas, mas teve uma batalha que matou muitos soldados israelitas. E aí, com tudo isso, Jeoacás não conseguiu colocar um outro exército ou reformular um outro exército para lutar contra os assírios. E aí, anos depois, a Síria acaba invadindo, nós sabemos, acabou invadindo Israel, acabou levando cativo, e acontece tudo que os irmãos, muitos já conhecem. Levou cativo, matou muitos, e aí as tribos, começou a colocar outras tribos, misturarem as tribos, uma com as outras tribos que eles tinham conquistado com a tribo de Israel, e aí por isso que ficou perdida, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Meus irmãos, que Deus abençoe.